presença, a 9ª Feira do Livro de Joinville. A gente antecipadamente agradece. Nós vamos dar início a esta palestra, este seminário, enfocando e abordando a vida e a obra do médium mineiro Chico Xavier, a partir da visão de um contemporâneo seu, que hoje trabalha na difusão doutrinária da lida, da lavra de Chico Xavier. Nós gostaríamos de chamar aqui, acima, para esta atividade, o vice-presidente da União Regional Espírita da 6ª Região, Vilmar Mansky. Gostaríamos antecipadamente de agradecer ao apoio dos amigos da 6ª União Regional Espírita e também o que é diretor doutrinário da 6ª URI, e também o Joaquim Fernandes, que é o nosso diretor de assistência e promoção social. Depois, se tiver mais algum integrante da diretoria, a gente nomina no decorrer do trabalho. E também agradecemos ao apoio e o carinho da comissão organizadora do Instituto Feira do Livro de Joinville, que nos possibilitou também esse trabalho de hoje aqui no Teatro Juarez Machado. Nós chamamos aqui o conferencista desse fim de tarde, Geraldinho Lemos Neto. Nós estamos hoje num momento de um evento literário, integrante de uma atividade de Joinville, que é a Feira do Livro, em sua 9ª edição, que é uma atividade visando difundir a cultura, a literatura, as artes, o bem e o belo. A Feira do Livro de Joinville não é iniciativa de uma entidade ou de entidades religiosas, mas nós aqui, adeptos da doutrina espírita cristã, inseridos nesse contexto e com um stand dentro da próprio espaço do Expocentro, nós estamos, na nossa concepção, em uma atividade religiosa. Então, nós vamos proferir uma prece, uma rápida prece de abertura, para preparar o nosso ambiente. Eu gostaria que o próprio Mansky pudesse proferir essa prece conosco. Estamos, então, agradecidos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esta oportunidade de contato com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Que possamos todos nós termos um bom evento e acompanhar atentamente os dizeres do palestrante. Que assim seja. Vamos a um breve currículo espírita de Geraldo Lemos Neto, o nosso Geraldinho. Geraldinho é mineiro de Belo Horizonte, de família espírita, nascido em 1962. Conheceu a doutrina espírita desde muito jovem, ingressando no movimento espírita pela influência da família materna, a família Machado, de Pedro Leopoldo, contemporânea de Chico Xavier em sua cidade natal. Em 1981, conheceu pessoalmente Chico Xavier, com quem desenvolveu grande e profunda amizade. Em Belo Horizonte, Geraldinho iniciou suas atividades espíritas cristãs pelo Cenáculo Espírita Antônio de Pádua e pela União Espírita Mineira, então dirigida por Dona Neném Aluoto e também por Martins Peralva, seguindo recomendação do próprio Chico. Geraldinho participou da Mocidade Espírita O Precursor e da Cantina Francisco de Assis, ambos da União Espírita Mineira. Fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira em 1984, em atividade, Geraldinho? Departamento este, onde coordenou a publicação de 12 livros, sendo 10 deles da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Foi diretor secretário da União Espírita Mineira no período de 1983 até 1995. Lemos Neto é ainda o autor da biografia Chico Xavier, Mandato de Amor, lançada pela União Espírita Mineira para comemorar os 65 anos da mediunidade de Chico Xavier, na ocasião, em 1992. Livro este que está no estande aqui da Federação Espírita Catarinense, como demais obras. Em 2004,
Geraldo fundou a Vinha de Luz Serviço Editorial, que desde então se especializou na publicação de livros póstumos da lavra mediúnica inédita de Chico. Ainda há livros inéditos, e alguns inclusive em fase de preparação pela Vinha de Luz. Sob a sua coordenação foram lançados então os seguintes livros: Sementeira de Luz, Deus Conosco, Militares no Além, Pérolas de Sabedoria, Iluminuras, Sementeira de Paz, Chico Xavier, o primeiro livro, que é alvo também aqui da Feira do Livro de Joinville e está também no estande, Colheita do Bem, Luz na Escola, Chico Xavier em Campos em 1940. Vale ressaltar que este livro, ora apresentado a Santa Catarina nesta Feira de Joinville, o primeiro livro, é um tesouro literário do menino Francisco de Paula Cândido, ainda desconhecido, o futuro Chico Xavier. São poemas, sonetos, crônicas do período anterior à própria mediunidade ostensiva de Chico com Jesus. Esses textos foram guardados carinhosamente por um sobrinho de Chico Xavier e editados em encadernação de luxo por Geraldinho, através do serviço editorial Vinha de Luz, em comemoração ao centenário da mediunidade, ao centenário da vida e da obra de Francisco Cândido Xavier. Ainda várias biografias que foram publicadas pela Vinha de Luz, como Chiquito, que é um livro infantil que conta a vida de Chico, obra da portuguesa Julieta Marques, é isso, né, Geraldinho? E também O Voo da Garça, de John Arley Moreira Marques, que mostra a vida de Chico ainda na cidade de Pedro Leopoldo, antes da transferência para Uberaba. E aí um livro, ora biográfico, ora um livro de causos de Chico, que é Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços, de Carlos Bacelli. E ainda Célia Lúcius Santa Maria, de Flávio Mussa Tavares. Mais informações sobre a Vinha de Luzes podem ser adquiridas no site vinhadeluzes.com.br. Geraldo Lemos Neto, para a gente encerrar, também é idealizador e fundador da Casa de Chico Xavier, na residência do médium de Pedro Leopoldo, na sua cidade natal, que foi transformada num centro de referência à sua vida e sua obra. Pode ser virtualmente conhecida na casadechicoxavier.com.br, endereço da internet. Geraldinho foi um dos idealizadores do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que neste ano caminha para a sua 5ª edição na cidade paulista de Votuporanga. Neste ano, é um evento itinerário. Preside a Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo e participa regularmente de congressos e seminários espíritas pelo Brasil e exterior. Como médium psicógrafo, publicou o romance Inácio de Antioquia, do espírito Teóforos, e também Réstia de Luz, de Espíritos Diversos. Também estão aqui no estande. Ambos editados pela Vinha de Luz Editora. Em Belo Horizonte, Geraldinho coordena o grupo de estudos Zeca Machado e participa das atividades do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. É o Geraldinho que conversa conosco agora com o tema Chico Xavier, Mandato de Amor. Temos um microfone à disposição para quem quiser fazer alguns questionamentos. E o Geraldinho, depois dessa atividade, ele se deslocará para o Centro Espírita Paz do Senhor para um segundo seminário na noite, e lá poderá então autografar as obras, porque o espaço de tempo aqui vai ser curto. Nós gostaríamos de chamar aqui também, à frente, o nosso confrade, presidente da União Regional Espírita 6, Luiz Carlos Xuxa. Obrigado pela presença. E então, a gente, em seguida, passa a palavra para Geraldo Lemos Neto. Muito boa tarde, meus amigos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. É uma oportunidade que me satisfaz muito o coração estar aqui com vocês, e agradeço muito a presença de todos, a presença dos amigos, das lideranças espíritas aqui da região. Este tema é um tema que nos fala muito ao coração, porque, naturalmente, depois de convivermos com Chico Xavier durante 21 anos,
tudo que se refere à vida e à obra dele, para nós, tem uma importância fundamental. O Chico tem uma vida extraordinária de dedicação ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita, e serve para nós como um modelo de espírita cristão a ser seguido. Nós tivemos contato com ele desde muito cedo. Antes, minha família materna é da cidade de Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico Xavier, onde tios avós meus, que eram mais velhos do que o Chico, ainda nascidos no século XIX e início do século XX, já eram espíritas quando o Chico Xavier ainda era um jovem, um jovem rapazola, sem nenhum contato com a doutrina espírita. Logo, logo, a família nos contava que, embora não fosse ainda espírita, mas o jovem Chico Xavier já apresentava desde muito cedo os fenômenos mediúnicos que foram imortalizados aí recentemente no filme biográfico sobre ele, Chico Xavier, lançado também no ano 2010. Então, a família toda acompanhou com muito carinho o desenvolvimento da mediunidade daquele jovem rapaz. E a partir de 1927, ele, tendo maior contato com a doutrina espírita, começou a trabalhar. Começou e não parou jamais, né? Foram 75 anos ininterruptos de dedicação à mediunidade e 75 anos ininterruptos de dedicação à caridade. Uma coisa muito curiosa sobre o Chico é que ele começou, a primeira mensagem que veio dele, ele recebeu no dia 8 de julho de 1927, inaugurando, foi uma mensagem assinada por um espírito amigo. Mais tarde ele vai dizer que esse espírito amigo era o espírito de Emmanuel, que ele ainda não conhecia, pelo menos nessa encarnação, obviamente, né? E 2 dias depois, no dia 10 de julho de 1927, ocorre um outro fenômeno com ele, que é o fenômeno da visão de uma senhora muito iluminada, que veio convocá-lo, dizendo: Francisco, eu venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pedir que distribua pães com os pobres. E ele, então, muito emocionado com aquela presença, ele vai indagar dela: mas senhora, nós mal temos pães que alimentem os nossos da família, porque ele era arrimo de família, uma família numerosa nessa ocasião. No total eram 17 pessoas que dependiam economicamente dos proventos, dos parcos proventos financeiros por ele recebidos. Mas a senhora fala com ele: não se preocupe com isso, os recursos e as pessoas virão. E a partir daí ele conversa com a sua irmã Luísa. Ela diz para ele que tem apenas pães ali do café da manhã do dia seguinte da família, e os dois vão em direção a uma ponte perto do rio, em Pedro Leopoldo, em direção da miséria, distribuindo aqueles pães com a miséria. Pois bem, durante toda a vida de Chico Xavier, nós vamos vê-lo próximo à pobreza, próximo aos mais necessitados. É uma tarefa que ele jamais abandonou. Mesmo quando ele teve que suspender por algum período a mediunidade e psicografia, por problemas de saúde, na caridade ele nunca faltava. Ele frequentava as tarefas e dava a sua presença, o seu estímulo àqueles companheiros que lá estavam. Nós temos, pessoalmente, muita gratidão a Chico Xavier, porque vários integrantes de nossa família, a família Machado, receberam dele um apoio espiritual extraordinário. Minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, nascida em 1900, passou pela prova de perder o seu filho mais novo, William Machado de Figueiredo, em 1941. Era o filho caçula, era o filho mais ligado ao coração de tia Adélia, e o Chico fez de tudo para consolá-lo nessa dor imensa
né, que a gente só conhece quem já perdeu um ente querido. E durante os vários anos em que Chico e tia Adélia tiveram um relacionamento muito estreito, Chico recebeu 33 mensagens do filho dela, meu primo, William, consolando a mãe. Essas mensagens, nós depois que o conhecemos, pedimos autorização a ele para publicá-las e convertemos num livro chamado Bastão de Arrimo, porque numa das próprias mensagens o William fala com ela que ele era o bastão de arrimo dela no progresso espiritual. E assim outros relatos de familiares nós fomos arquivando, fomos guardando para registrar a passagem desse homem extraordinário entre nós. Durante as várias décadas do convívio familiar, inúmeras mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele recebia mensagens orientativas, mensagens que traziam o receituário mediúnico, normalmente dentro da homeopatia, eram sempre assinados por Dr. Bezerra. Mais tarde nós convertemos essas mensagens para o aspecto geral, tirando o aspecto pessoal e transformando-as em livro, no livro que foi editado pela União Espírita Mineira, chamado Apelos Cristãos. É um livro muito interessante, porque ali você vê o pensamento e o coração de Dr. Bezerra no acolhimento às pessoas. Pouca gente faz referência a essa tarefa mediúnica de Chico Xavier, que ele começou nos princípios da sua mediunidade em Pedro Leopoldo, com a assistência de Dr. Bezerra de Menezes, numa época que Dr. Bezerra não era conhecido dos espíritas. Ele havia desencarnado no Rio de Janeiro em 1900 e a partir de 1928, 29, ele começa a escrever através do Chico esse tipo de orientação pessoal. O Chico tinha o hábito de fazer a tarefa do receituário mediúnico em torno de 1 hora antes das reuniões públicas. Ele se reservava num quartinho anexo ao salão de reuniões públicas, inicialmente em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. Eu presenciei muito isso a partir do meu conhecimento com ele em Uberaba. Ele se encerrava lá naquele quartinho com a assistência de 1 ou 2 amigas, e todas as pessoas, todos os consulentes que haviam deixado nomes, né, que haviam deixado pedidos de preces, ou até mesmo indagações pessoais, problemas pessoais que estavam vivendo, ele atendia essa tarefa. Ele dava uma assistência muito grande. E era de se ver um monte de papel que vinha depois com ele, e geralmente o presidente do centro, na ocasião, em Uberaba era o seu Wicker Batista, distribuía aquilo, e a satisfação das pessoas em receberem aquele carinho, em receberem aquela bênção espiritual de Dr. Bezerra. E era de se notar que só a partir daí é que ele ia se entregar à tarefa pública da psicografia, que é uma tarefa lindíssima. O curioso é o seguinte: o Chico era pontualíssimo no início da tarefa. A tarefa começava às 8 horas da noite, impreterivelmente. Ele escolhia sempre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele andava com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, não é? Gostava de ir para todos os cantos levando o Evangelho junto com ele. E no início da reunião era ele quem escolhia o trecho. Ele fazia a escolha do trecho e passava para todos os amigos que lá estavam, inclusive nós mesmos, o comentário. Destacava o trecho, fazia-se a prece inicial da reunião, e logo ele se dedicava à psicografia de mensagens particulares, ou mensagens chamadas também de consoladoras. E essa tarefa, minha gente, começava às 8 horas da noite, não tinha tempo de terminar. Era de se ver, porque chega em determinado momento, 2, 3 horas da manhã,
a gente ia ficando esgotado. Eu era um jovem de 20 e poucos anos de idade, né? E eu ficava impressionado como que aquele homem, que naquela época tinha 70 e poucos, não estava apresentando nenhum sinal de cansaço. E nós, mais jovens, já estávamos sem assunto, com sono, com vontade de dormir, com fome. E o Chico psicografando, de 8 horas da noite, ia seguindo até as 4h30 da manhã. E quando ele voltava, se recuperava naturalmente, tomava um chazinho quente ou um café com leite, ele fazia questão de ler mensagem por mensagem. Ele pessoalmente, né? Chamava a pessoa e era de se emocionar esse momento, porque não havia quem ficasse ali de coração petrificado diante do testemunho da vida além do túmulo, né? Os detalhes pessoais que vinham nas mensagens, aquelas considerações que somente os familiares mais próximos daquele indivíduo desencarnado poderiam ter. E muitas vezes, a maioria das vezes, o Chico não tinha tido nem contato nenhum com essas pessoas. Às vezes ele costumava ler, é uma carta, ele sempre lia assim, é uma carta de fulano de tal para ciclana, né? Dava o nome da pessoa. E às vezes a pessoa não estava no centro, estava lá na rua, não é? E o pessoal do centro tinha que gritar várias vezes o nome da pessoa para ela aparecer. E vinha a pessoa desesperada, às vezes tinha acabado de chegar, de descer de um ônibus, de uma caravana, vinda do interior do estado de São Paulo, do interior de Minas Gerais, de Goiás, enfim, de todas as partes do Brasil. Eram inúmeras as caravanas. O centro, para quem já foi em Uberaba, sabe disso, o Grupo Espírita da Prece em Uberaba era um grupo pequeno, até hoje está lá, o mesmo tamanho, né, um grupo reduzido, e no entanto as multidões se aboletavam ali, na esperança de alguma notícia do além, na esperança de receber um consolo de seus familiares. Essa tarefa, pouco analisada ainda pelos espíritas, precisa ser mais estudada, porque esses espíritos não vinham somente consolar os seus familiares. Além deles darem o testemunho de que a vida continua, que a vida além da morte é uma realidade inconteste, eles trazem dados sobre a vida além túmulo, dados interessantíssimos, que precisam ser mais cuidados, que precisam ser mais analisados. Quem está fazendo um trabalho muito bonito sobre isso é a doutora Marlene Nobre e o seu irmão Paulo Rossi Nobre, estudando as implicações em torno desses espíritos ditos familiares, mas que na realidade também estavam a serviço de uma maior divulgação do Espiritismo, coordenados por Emmanuel. Isso é bastante claro e necessário que se diga. Toda a tarefa de Chico Xavier era coordenada por Emmanuel, inclusive essa de mensagens particulares. O Chico nos dizia que muitas vezes, por exemplo, ele não tinha condições pessoais, pelo fato da sua saúde debilitada, já com muitos janeiros de existência, 70 e poucos anos. Ele padecia de uma angina pectoris, né? Uma dor no coração constante, segundo ele nos contava, adquirida no contato com o sofrimento das mães e dos pais, que ele abraçava e acabava por absorver aquela dor alheia. E essa dor se situava no seu coração e o fazia sofrer. Então a mediunidade dele, além de ser gloriosa no aspecto da revelação, da consolação, tinha o seu lado também de sacrifício, que pouca gente analisa, pouca gente se lembra. E esse sacrifício foi certamente muito agradável a Deus, porque era de se ver a alegria daquelas famílias que saíam do Grupo Espírita da Prece, e transpondo isso para Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que meus familiares presenciaram. Obviamente eu não tive essa condição.
mas a alegria, o conforto, e muitos também que saíram desse contato mais íntimo com Chico Xavier a respeito das mensagens consoladoras, mudaram por completo a sua vida. São pessoas, são famílias de diversas escolas religiosas. Diga-se de passagem, ele não atendia espíritas. O Chico não tinha nenhum tipo de preconceito. Ele estava de braços abertos para atender o povo. E, independentemente da fé religiosa, da profissão de crença que aquela família ou aquela pessoa adotasse, ele estava ali com uma palavra de bom ânimo, um abraço fraterno, e recebia mensagem de todas as procedências. Nós temos, por exemplo, eu acompanhei a primeira vez que um espírito de um judeu escreveu através dele para os pais. Os pais são até hoje da fé judaica em São Paulo. Na época, o Davi Muscat era vice-presidente da Hebraica em São Paulo e sua esposa, Dona Sônia. Eles haviam perdido o filho com 18 anos de idade, uma coisa assim completamente inesperada, que ele foi usar um beclozol nasal. Ele tinha um problema de alergia, de rinite, foi usar um beclozol nasal e teve uma reação alérgica violenta e desencarnou. A mãe ficou totalmente arrasada, naturalmente, o pai também. Não acharam na fé judaica aquele apoio que precisavam naquele momento de dor. Alguém falou com eles: vai a Uberaba, vai conversar com Chico Xavier. E eu estava lá quando eles vieram, ralados de dor. Era de se ver a expressão de angústia deles. E ele recebeu ao todo, se não me engano, 8 mensagens do espírito do filho, o casal, o espírito de Roberto Muscat. Muito interessante, que depois nosso amigo Caio Ramanciotti transformou em livro chamado Quando se Pretende Falar da Vida. Muito interessante esse livro, porque é o único livro de Chico Xavier que não se fala em Jesus Cristo. Único. Também não poderia ser de outra forma, né? O espírito de um judeu, como é que ele ia falar de Jesus? Nascido e criado na fé judaica, os pais sendo ativos na fé judaica e na atividade da comunidade em São Paulo, né, da Hebraica. Mas a coisa mais interessante é o seguinte: esse filho, esse Roberto, vai inspirar os pais a trabalhar na caridade, a distribuir com os pobres o excesso, a distribuir, a aprender. E essa noção foi levada à Hebraica em São Paulo pelo casal. E a Hebraica em São Paulo até hoje se tornou uma instituição muito voltada para a caridade, tendo em vista essa influência. Então, só esse caso é importante a gente mencionar, porque mostra a influência de Chico Xavier, da sua bondade e da obra que os espíritos realizavam por seu intermédio, para além das fronteiras espíritas. Porque ele não veio consolar os espíritas, ele veio consolar os aflitos. E os aflitos estão em toda parte. Estão em toda parte. Ele era amigo de católico, gostava muito de conversar com os católicos. E lá em Pedro Leopoldo, a gente conhece várias famílias católicas que têm adoração pelo Chico, até hoje, embora seguem até hoje a fé católica. Recentemente, em Pedro